Vamos tratar da centralização, descentralização e desconcentração. Provas igual CESP ou UNB, isso aqui é conteúdo obrigatório em concurso. O problema é conseguir concatenar a ideia dos conceitos na questão. Não basta apenas saber conceito. O que você tem que saber é a formatação que a banca cobra, a forma que vai cair no concurso. Então vamos lá. Vamos pegar a noção de centralização, descentralização e desconcentração. Centralização e desconcentração, nós vamos trabalhar primeiro porque é mais fácil os conceitos, tomando muito cuidado entre descentralização e desconcentração, para você na hora da leitura, na prova, não confundir. Vamos começar aqui. Centralização. Bem, vamos primeiro pelo conceito de centralização. O que é centralização? É quando você tem órgãos mais agentes que estão trabalhando para a administração pública direta. Então, toda vez que você tem órgãos e agentes que trabalham para a administração pública direta, você está na ideia de centralização. A Constituição Federal determina alguns tipos de serviços e obras públicas que têm que ser feitas diretamente pelos entes, que a Constituição lhe atribuiu competências. A União, os estados, o DF e os municípios desenvolvem diretamente através dos seus órgãos e dos seus agentes a atividade administrativa estatal. Por exemplo, quando o Departamento de Polícia Federal está trabalhando para a União, isso é uma ideia de centralização. A própria administração pública direta desenvolvendo através de seus órgãos e agentes a atividade administrativa. Lembrando que a teoria do órgão diz que o órgão não é nada. O órgão é simplesmente um feixe despersonalizado, um ente sem personalidade jurídica. Quando o órgão está trabalhando diretamente para a União, o nome disso é centralização administrativa. Todas essas aqui, centralização, descentralização e desconcentração, são chamadas de técnicas administrativas. Então nós temos a técnica administrativa de centralização, técnica administrativa de descentralização e técnica administrativa de desconcentração. A primeira que nós vimos foi centralização. Tranquilo. Ô Evandro, e desconcentração? Meu povo, desconcentração é o conceito mais tranquilo. O conceito de desconcentração trata simplesmente da divisão de órgãos. O órgão está trabalhando para a administração pública, correto? Correto, isso é centralização. E quando ele se divide em órgãos menores para poder executar melhor a atividade administrativa? Técnica administrativa de desconcentração. O Departamento de Polícia Federal, que é a Superintendência em Brasília, ele se divide melhor. Delegacia do Rio de Janeiro, Delegacia de São Paulo, Delegacia do Paraná. Quando um órgão se divide em órgãos menores para executar a atividade administrativa com mais eficiência, mais competência, isso é técnica administrativa de desconcentração, mera divisão de órgãos. Agora, olha que legal. Quando todos esses órgãos estão trabalhando diretamente para a administração direta, o nome disso é centralização. Agora, a especificidade de um órgão se dividir, desconcentração. Então eu posso afirmar que nessa situação aqui, onde o Departamento de Polícia se dividiu e ela está trabalhando para a União, existe desconcentração, que é divisão de órgãos, dentro da centralização. Ou seja, divisão de órgãos enquanto todos estão trabalhando para a União. Lembrando que a desconcentração é mais específico, mera divisão de órgãos. Então tranquilo, meu povo, vem para cá. Centralização. Quando órgãos e agentes estão trabalhando para a administração pública direta, União, Estado, DF, município. Desconcentração, quando dentro da centralização, no primeiro caso, existe a divisão de órgãos. Dividir os órgãos, desconcentração. Ah, Evandro, e os órgãos divididos, todo mundo trabalhando? É centralização. Desconcentração dentro da centralização. Primeira vertente. Essa é tranquilo. Lembrando que existe centralização dentro da União, dentro do Estado, do DF, do município. Dá um exemplo de centralização no município, Evandro. Correto. Olha só. O serviço da prefeitura.
A prefeitura, uma secretaria do município, quando elas estão trabalhando diretamente para o município, isso é centralização. Evandro, e se o município se dividir, ou melhor, a Secretaria de Saúde se dividir em secretarias menores, o que é isso? Desconcentração dentro da centralização. Bacana, né? Agora, meu povo, já que batemos centralização e desconcentração, vamos para a técnica administrativa de descentralização. Meu povo, vamos trabalhar agora a ideia de descentralização. A descentralização pode se dar de duas formas. Ela pode se dar por outorga legal ou delegação por colaboração. Vamos colocar regrinhas na cabeça, depois a gente vai para a explicação e para os exemplos. Você vai falar que para ter descentralização não tem jeito. Primeiramente, você tem que ter administração direta, que é a União, os estados, o Distrito Federal e o município, que tem a competência legal do serviço obra pública e ela não quer fazer. Ela vai mandar outras pessoas fazerem. Então ela está descentralizando o serviço. Lembrando que se ela fizer por ela mesma é centralização. Se dividir o órgão, desconcentração. Então existe desconcentração dentro da centralização porque é a administração direta que está executando o serviço. Agora, ela pode não querer fazer e mandar outras pessoas fazerem. Se ela mandar outras pessoas fazerem, ela vai estar descentralizando. Ela pode descentralizar por outorga legal ou por delegação de colaboração. Bem, você sabe que a administração direta é administração pública. Ou seja, administração pública direta. Quando ela faz por outorga legal, deixa eu apagar isso aqui. Quando ela faz por outorga legal, ela está descentralizando de administração pública para administração pública. Ah, Evandro, quer dizer que existe descentralização por outorga legal, obrigatoriamente a administração pública mandando outra administração pública fazer o serviço? Ela está passando a competência, a execução do serviço mais a titularidade. Quando ela passa a titularidade, ela dá autonomia. A gente já estudou que a administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, lembrando que a primeira é criada por lei, as demais são autorizadas por lei, elas têm a competência dada para executar obras e serviços públicos. A competência está lá no artigo 37 da Constituição, traz os princípios constitucionais implícitos e fundamentais e os explícitos. Você tem a competência dita pelo artigo 21, 22, 23. Toda essa parte da Constituição é passada da administração direta para indireta. Evandro, quando você diz que dá execução e titularidade, o que ele está fazendo? Exemplo. A Constituição manda a administração pública direta da União a competência para ela pavimentar as rodovias federais. Agora, quando ela passa esse tipo de competência, ela está passando por delegação, por colaboração. Evandro, o que quer dizer isso? Eu falei para você, repetindo, que a descentralização é quando a administração direta passa o serviço por outorga legal por delegação. Acabei de falar para você que outorga legal é a administração criando a administração pública. Isso aqui a gente estudou muito, administração direta e administração indireta. Agora, quando ela passa por delegação por colaboração, ela está passando obras ou serviço público para particulares. Aqui para os particulares, ela só dá, e isso aqui é questão de concurso, tem que tomar muito cuidado, ela só dá a execução. Ela não dá a titularidade do serviço. Eu acabei de dar um exemplo para você que a competência para pavimentar as rodovias federais é da União. Ela não quer fazer, ela passa por delegação para colaboração a atividade pública para quem? Para particulares. Quando ela passa para particulares, ela cria os concessionários, permissionários, em exceção os autorizatários de serviço público. Evandro, a concessionária de serviço público, pedágio, quer dizer que ela é um particular que recebeu a execução da administração pública direta para poder executar um serviço público? Isso. É a execução do serviço dado para o particular que não é dada a titularidade. A fiscalização fica por conta da administração direta. A única coisa que o particular pega é a execução e a responsabilidade fica por conta e risco de quem pegou o serviço. Lembrando que delegação por colaboração, atividade pública dado a particulares somente através de licitação. É obrigatório a licitação para que você crie essas pessoas. Organizando na cabeça para não dar problema, porque por mais que explique, a descentralização você costuma errar no concurso.
Para que exista descentralização, obrigatoriamente a gente tem que ter administração direta. A competência da Constituição é dada à União, Estado, DF, município. Mas elas não querem desenvolver o serviço ou não têm mecanismos. Ela descentraliza, passa a atividade administrativa para outras pessoas. Se é por outorga legal, obrigatoriamente a administração pública passando para a administração pública, criando as figuras da autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Lembrando, por exemplo, uma empresa pública, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A competência do Correio Aéreo Nacional é competência da União, mas a União não quer fazer, ela passa para outra pessoa fazer. Tranquilo, criou administração pública indireta, execução mais titularidade do serviço. Quando eu passo por delegação por colaboração, obrigatoriamente eu passo para particulares. Evandro, qual é a diferença básica? Lembrando que outorga legal é execução mais titularidade do serviço. Delegação por colaboração, somente execução. Conta e risco de quem pegou o serviço. E só pode pegar esse serviço ou obra através de licitação. Aqui, meu povo, para quem estiver estudando licitação, não existe nem dispensa, nem inexigibilidade em delegação por colaboração, tá? Obrigatoriamente tem que fazer licitação, não tem para onde correr. Agora tem um macete para fins de concurso público. Olha só, a descentralização pode se dar tanto de pessoa jurídica, lembrando que a União, Estado, DF, município é pessoa jurídica de direito público. Então, a descentralização sempre tem que sair de uma pessoa jurídica, ou União, ou Estados, ou DF, município. E pode ser dado tanto para pessoas jurídicas, que todas são pessoas jurídicas, como pode ser dado também concessionária é pessoa jurídica, permissionário pode ser pessoa física, autorizatário pessoa física também. Então você pode dar descentralização tanto para pessoa jurídica como também para pessoa física. Isso aqui é questão de concurso sempre na SESP-UNB e sempre dá problema. Evandro, olha só, eu estou com bastante dificuldade em entender descentralização, estou com pouco tempo para estudar e eu quero acertar no concurso público. O que você me diz? Eu digo o seguinte, fala que descentralização é direta, União, Estado, DF, município, que está passando o serviço para outras pessoas. Pode se dar só de duas formas. Outorga legal, delegação por colaboração. Faz a diferença, meu povo. Uma é execução mais titularidade, a outra só é execução. Aqui, outorga legal obrigatoriamente para administração pública. Delegação obrigatoriamente para particular. E pode ser dado tanto para pessoa jurídica como também para pessoa física. Tranquilo? Matamos aí nesse quadro a noção de centralização, descentralização e desconcentração. Vamos dar uma seguradinha que na sequência agora eu vou fazer um esquemão e você vai conseguir copiar no seu caderno, até mesmo antes da prova, só para concatenar. É a síntese de tudo que a gente viu até agora. Bem, pessoal, igual eu falei para vocês, eu sei que às vezes é cansativo, tem que assistir toda essa introdução, mas, cara, isso aqui é muito batido. E como cai muito, você não pode errar. Então eu fiz um gráficozão aqui e fiz a diferença de um para outro agora. Você estudou os conceitos, agora a gente vai bater no gráfico a diferença. Olha aqui. Falei para vocês que a União, que é classificado como administração pública direta, que vocês já estão enjoados de saber, você tem ela, pelo critério de hierarquia, pelo critério de subordinação, que é a base da administração, você tem os órgãos, eu coloquei como exemplo a Presidência da República, que é um órgão independente, coloquei o Ministério da Justiça, que é um órgão autônomo, coloquei os departamentos e superintendência, que são órgãos superiores, e coloquei os órgãos subalternos, que são as delegacias. A gente já estudou a classificação dos órgãos. Então, olha aqui, quando a Presidência da República está trabalhando para a União, centralização. Ministério da Justiça, também centralização. Os departamentos trabalhando para a União, centralização. As delegacias trabalhando, tudo centralização. Tudo isso aqui junto, trabalhando para a União, é centralização. Administração direta, através de seus órgãos e agentes, desenvolvendo atividade administrativa. Foi a primeira figura. Bem, tranquilo. Segunda figura que eu falei para vocês foi da descentralização, mas a gente vai passar ela, vamos bater a terceira figura, que é a desconcentração. Desconcentração é o mais fácil, divisão de órgãos. Quando o Departamento de Polícia Federal se divide em delegacias menores para poder executar melhor o serviço, desconcentração. É tudo junto dentro da descentralização, é um órgão que se dividiu e todos eles estão trabalhando para a União. Desconcentração dentro da centralização. Terceira figura, divisão de órgãos, não tem como errar. Cuidado com descom, para não confundir com descem, beleza? Vamos para a segunda figura agora. Descentralização.
A descentralização, falei para vocês, ela é bem simples. A competência é da administração direta, mas ela não quer, manda alguém fazer. Para mandar fazer, ela pode mandar ou administração indireta, que aí a administração para administração obrigatoriamente por outorga legal, lembrando, execução mais titularidade, porque as pessoas têm autonomia. Criou administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade, empresa pública. Fica fácil gravar a sigla, FASE. Administração direta, dando para indireta, descentralização. Tranquilo. Administração direta, passando serviços e obras para um particular, obrigatoriamente delegação por colaboração. Administração passando o serviço para particular, obrigatoriamente através de licitação. Lembrando, meu povo, que tem que ser por licitação, não vale dispensar e não vale inexigibilidade. Quem estiver estudando 8.666, obrigatório delegação por licitação. Aqui só dá execução, a diferença é que não tem a titularidade. O ente que delegou fiscaliza. Quem é o ente? Administração direta, né? União, Estado, DF, município. Aqui, obrigatoriamente, você cria permissionário, concessionários e autorizatários de serviços públicos. Lembrando que autorizatários é medida de exceção ou medida excepcional. Em regra, não deve ser dado para autorizatários a delegação por colaboração. Deve ser dado para permissionários e concessionários. Lembrando que eu falei para vocês que permissionários, todas aqui em cima são pessoas jurídicas, concessionário obrigatoriamente tem que ser pessoa jurídica, não pode ser pessoa física, concessionário pode ser tanto pessoa jurídica quanto também pode ser pessoa física e autorizatário, pessoa física. Então você sabe que a descentralização pode se dar tanto para pessoa jurídica como também para pessoa física. Matamos aí um dos temas mais controversos, um dos temas que as pessoas têm muita dificuldade em entender, né? Muita dificuldade em captar a ideia. Centralização, descentralização e desconcentração. Meu povo, olha só, organização da administração, vocês têm que voltar às aulas, vocês têm que assistir essas aulas, se possível, várias vezes. É trabalhar quem é pessoas políticas, pessoas administrativas, é você lembrar da administração pública direta, da indireta, dos conceitos, é você lembrar da teoria do órgão, é você lembrar da classificação dos órgãos segundo a posição estatal, órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos, é você entender da relação da administração pública direta com a indireta, que é uma relação de vinculação, que é o controle finalístico ministerial, chamado tutela administrativa, é passar por todas essas fases e ainda assim pegar bem o final, que é centralização, descentralização e desconcentração. Meu povo, um abraço. A gente vai partir agora para o próximo bloco. Esse bloco foi um pouquinho mais curto, mas é isso mesmo, a gente compensa nos outros blocos. Vamos continuar, porque na sequência a gente vai ter um tema lindo.